Será que existe harmonia entre as palavras de Jesus e as palavras de Buda com relação aos nossos pensamentos? E como esses nossos pensamentos podem influenciar em nossa vida? Mas o tema de hoje não se trata de religião, nem de budismo e nem de cristianismo. Por isso eu pediria para você que não olhasse para o tema de hoje com um certo preconceito e nem desse valor aos rótulos, porque o que importa não são os rótulos, mas sim o conteúdo que será passado através do vídeo de hoje. Tanto Buda quanto Jesus se dedicaram a uma vida espiritual baseada no amor, na compaixão e na justiça. E o significado da palavra Buda quer dizer o iluminado, enquanto Jesus, ele disse também que eu sou a luz do mundo. E tudo o que eu quero usar aqui desses dois personagens, tanto Buda quanto Jesus, foi as palavras que eles usaram em relação aos nossos pensamentos. Então vamos começar aqui a falar primeiro do budismo. O budismo, ela é uma religião que ela se originou, em primeiro lugar, lá no norte da Índia. E ao longo dos séculos, se espalhou por todas as outras regiões, como, por exemplo, China, Nepal, Paquistão, Sri Lanka e outras regiões mundo afora. O seu início, ele se deu por volta de 500 anos antes de Cristo, antes mesmo do nascimento de Cristo. Então estamos falando de uma religião que tem aproximadamente 2.500 anos de existência e tem por cerca de 500 milhões de adeptos por todo o mundo. E o livro sagrado do budismo, traduzindo aqui para nós de uma forma bem simples, quer dizer os 3 cestos. E qual foi a mensagem que Buda deixou nos seus escritos com relação aos nossos pensamentos? Vamos então para algumas dessas frases ou dessas mensagens de Buda, que diz assim: a lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. E o que você atrai, torna-se realidade. Uma outra frase, citada também por Buda, diz o seguinte: nem teus piores inimigos podem te fazer tanto dano como seus próprios pensamentos. Uma outra frase para finalizar diz o seguinte: tudo que somos é resultado do que pensamos. Mas agora, sintetizando aqui essas 3 frases que eu acabei de dizer, tudo o que Buda está apresentando, ele estava querendo dizer que tudo o que acontece em nosso mundo tem a ver com o nosso esquema mental interno. Então, sintetizando aqui o que Buda está dizendo, que tudo que acontece dentro do nosso esquema mental, tudo que acontece dentro do nosso mundo tem a ver com o nosso esquema mental interno e não com as interferências que acontecem de forma externa. Tudo tem a ver com aquilo que eu vejo e tudo com aquilo que eu penso, mas de uma forma interna e não externa. Mas agora nós vamos para alguns textos, falado agora pelo livro mais sagrado do cristianismo, no caso que é a Bíblia,
aonde é encontrado ali algumas palavras que Jesus e outros também disseram dentro desse mesmo tema, que é em relação dos nossos pensamentos. Qual foi a palavra de Jesus? E vamos ver se ela tem coerência com aquilo que Buda também falou a respeito dos nossos pensamentos. Vamos ler então aqui o livro de Mateus, no capítulo 15 e versículo 19, que diz o seguinte: Jesus dizendo, quando ele estava falando a respeito de contaminação, ele diz o seguinte: do coração procede os maus pensamentos. Aí ele começa a citar algumas coisas. Aqui ele diz: morte, furto, falso testemunho, blasfêmia. Mas antes de prosseguir aqui, eu quero fazer uma observação em cima desse texto aqui que Jesus está falando. Porque quando Jesus ele fala do coração procede, dentro dos termos teológicos, Jesus ele não está dizendo do coração como órgão. Aqui o entendimento mais comum ele fica para a nossa mente. Ele está querendo dizer, da mente procede os maus pensamentos. Por quê? Não tem como o nosso coração pensar. Foi uma forma que ele usou para dizer sobre a mente. Porque o coração, na verdade, ele apenas vai sentir aquilo que a mente primeiro processou. Tanto é, a prova disso, é que no versículo está bem grifado aqui. Do coração procede o quê? Os maus pensamentos. Então Jesus estava falando realmente a respeito da forma que o ser humano pensa. E do pensamento dele sairia o quê? Furto, falso testemunho, blasfêmia. E aqui no versículo 20, logo mais, ele diz o seguinte: são estas coisas que contaminam o homem. Ou seja, mais uma vez, aqui Jesus ele está enfatizando que o que contamina o homem vem de dentro e não de fora. Ele começa primeiro dentro do esquema mental, e esse esquema mental processado, ele vai fazer o quê? Cumprir os seus desígnios. Ele está dizendo que a contaminação ela não vem de fora. Ela não parte da forma exterior, mas sim dentro do interior do pensamento e do sentimento que o ser humano tem com relação às outras coisas da vida. Mas se a gente pegar também um outro versículo, não citado por Jesus, mas citado por Salomão, que a datação aqui de Salomão ela é muito mais antiga ainda. Estamos falando aí de um período de mais ou menos aproximadamente 900 anos antes de Cristo, que é mais antigo ainda do que o budismo. Salomão, lá em Provérbios, no capítulo 4 e no versículo 23, ele diz o seguinte, dentro desse tema dos nossos pensamentos. Olha só o que ele diz. Sobretudo, o que se tem que guardar, guarda o coração, ou seja, guarda a sua mente, como vimos agora há pouco. Porque dele, porque da mente, procede a fonte da vida. Ou seja, Salomão, mais uma vez, está dizendo que a fonte da vida, ela está presente e dentro de cada ser humano. Ele diz o seguinte, guarda a sua mente, guarda o seu coração, guarda aquilo que você processa, porque é daí que sai a fonte da vida. E um outro versículo ainda, citado aqui pelo mesmo Salomão, em Provérbios, no capítulo 23 e versículo 7, ele diz o seguinte: como imagina a sua alma, assim é. Ou seja, como você imagina, como você enxerga as coisas, como é que você vê o mundo, como é que você vê a sociedade.
Como é que você vê a família? Como é que você vê no seu trabalho? Como é que você enxerga as pessoas que estão ao seu redor? Ele está dizendo como imagina no seu coração, como você vê o mundo, assim você é. E comparando aqui com uma outra citação de Jesus também, ele diz o seguinte: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas, será tenebroso. Então percebe que a responsabilidade da condução de nossa vida individual, ela é toda nossa. Como é que você enxerga as coisas? Como é que você vê o mundo? Como é que você vê a sociedade? Como é que você enxerga o país? Como é que você enxerga o governo? Como é que você enxerga você mesmo em relação a esse mundo que eu acabei de citar aqui? Será que os nossos pensamentos são pensamentos positivos ou pensamentos negativos? Tudo tem a ver com esse esquema mental que nós vamos formando dentro de nós e ao redor de nós. Eu não poderia deixar então de citar, já que me lembrei agora, de uma citação do apóstolo Paulo também dentro aqui da Bíblia, né? Que diz o seguinte: tudo aquilo que for bom, amável, de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. O que Paulo está dizendo bem depois é que os nossos pensamentos podem sim conduzir a nossa vida a uma vida de fracasso, se os nossos pensamentos forem maus, ou o nosso esquema mental ele pode nos conduzir também uma vida de tristeza e derrota, se os nossos pensamentos, se a forma que nós enxergamos a vida também são formas negativas. Tudo está sobre a responsabilidade e esse livre-arbítrio que o homem tem de conduzir a sua própria caminhada. E lembrando aqui daquela primeira frase que eu falei de Buda agora há pouco, e vou repetir para você perceber que tem muito a ver quando ele diz que a lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, torna-se realidade. Percebeu? E a outra frase que eu disse aqui, que Buda também diz, ou seja, nem teus piores inimigos podem te fazer tanto dano quanto os seus próprios pensamentos. Tudo que somos é resultado do que pensamos, diz Buda. Agora, se você olhar para esses textos aqui e tirar todo o preconceito, o fanatismo religioso, se você olhar para esses textos aqui, tirando os dogmas, tirando aí todo tipo de rótulo, você vai perceber que tanto Jesus quanto Buda, eles estavam falando sobre um princípio existente na humanidade. E que tudo aquilo que acontece conosco, ela tem tudo a ver com os nossos esquemas mentais. Não tem a ver com o outro, não tem a ver com o vizinho, não tem a ver com aquela outra pessoa. Tem a ver de como você imagina e pensa as coisas, positivamente ou negativamente. E eu encerro o vídeo de hoje dizendo que os nossos piores inimigos somos nós mesmos e a forma com que nós pensamos. Agora, se você gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal e compartilha geral. E até o próximo vídeo.